Saudações, senhoras e senhores! Estamos juntos a partir de agora aqui na tela da Cultura para o show em mais alta velocidade do planeta, Fórmula Indy, terceira etapa do campeonato. Já começa o clima de 500 milhas em Indianápolis, já respiramos os ares do maior espetáculo do automobilismo e a prova de hoje é especialíssima, porque é a principal prova do campeonato depois da Indy 500. E num ano especialmente emblemático, Grande Prêmio de Long Beach. Long Beach, Califórnia, circuito de rua tradicionalíssimo, edição de 50 anos da prova que viu a primeira vitória de Nelson Piquet e o último pódio de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, que viu as portas da Indy serem abertas para o Brasil com a estreia do Emerson, primeiro brasileiro da categoria em 84, pódio totalmente brasileiro, com Hélio Castro Neves, com Cristiano da Mata e Gil de Ferran em 2001. Muita história e uma grande história a ser escrita na prova de hoje. A pergunta que todos fazem na Fórmula Indy é uma só: quem vai, ou será que alguém vai parar Alex Palou? O espanhol, tricampeão, vencedor dos últimos 2 campeonatos, está impossível. Larga na parte da frente do grid, tem a terceira colocação como a sua posição de largada e pinta mais uma vez como um dos grandes favoritos. Eu sou Jefferson Kern, aqui conosco o nosso comentarista Dedê Gomes para responder a pergunta de $1 milhão. Quem ou será que alguém para o Palou? Tá difícil, Dedê Gomes, tudo bem? Muito difícil, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa corrida icônica numa pista espetacular onde tudo pode acontecer. Com relação a Alex Palou, é impressionante a temporada dele. Na corrida passada eu comentava para vocês como ele é estrategista, como ele sabe o momento de atacar, como ele sabe poupar o carro. Então é difícil. Na frente dele, ele tem hoje na largada 2 pilotos que são pilotos muito jovens e pilotos que atacam muito. Kyle Kirkwood, que veio de uma excepcional Indy pré, todas as categorias que ele veio, ganhou, é o maior vencedor de todas as categorias pré-Indy, já ganhou nessa pista e tem grande chance. Ao lado dele, Colton Herta, ganhou lá 2 anos atrás, então a corrida, tudo poderá acontecer. É a equipe Andretti largando na primeira fila com o Kyle Kirkwood, o rei das categorias de base, e o Colton Herta. Alex Palou, que está aí na imagem, é o terceiro colocado. E a diversão, imagens fantásticas de Long Beach, fim de semana para 200 mil pessoas a 1 hora do centro de Los Angeles. E a diversão está garantida porque grandes ases da Indy, da McLaren e da Penske saem lá atrás. Pato Ward larga em 10º e olha esse combo aí. Will Power em 13º, Scott Dixon em 14º e Joseph Newgarden em 15º. Vai ser um salve-se quem puder, Dedê. E tudo depende da largada. Quando chegam lá embaixo, logo na primeira curva à esquerda, depois contornam a fonte e também quando eles vêm para fazer o hairpin, entrar na reta dos boxes, e pode acontecer muitas coisas. É complicado, tem grandes pilotos. Fico impressionado com o que vem acontecendo com a Penske, porque eles não estão conseguindo, como vocês veem, com uma categoria muito peculiar. Eles não estão conseguindo acertar o carro para andar na frente como os outros carros estão andando. Então, é uma corrida em que tudo está aberto e tudo poderá acontecer. Vamos nessa, vamos para um rápido intervalo, hashtag Indy na Cultura. Quem vence o GP de Long Beach? Deixe o seu palpite. Aqui é um Splash and Go e em seguida estamos de volta em definitivo com os 50 anos do Grande Prêmio de Long Beach. Vamos nessa, estamos com imagens em definitivo de Long Beach, Califórnia. Está o carro de Felix Rosenqvist. O leão de treino, equipe Meyer-Shank, equipe do Hélio Castro Neves. Em 48 horas abrimos a contagem regressiva de 40 dias para as 500 milhas de Indianápolis. O Helinho vai estar no carro da Meyer-Shank com a mão da Chip Ganassi. O Rosenqvist fazendo uma bela temporada, foi pole em Long Beach no ano passado. E pode ser uma boa aposta a Meyer-Shank, que nunca venceu fora aquela vitória épica, incrível, inesquecível, extraordinária do Helinho nas 500 milhas de Indianápolis em 2021. Você vê lá ao fundo a Long Beach Arena, centro de convenções de Long Beach, os carros posicionados aí na Shoreline Drive. Você que conhece muito bem pessoalmente Long Beach, é praticamente uma avenida beira-mar, Dedê Gomes. Exatamente, é uma avenida que vem através da praia, tem essa reta curva, vamos chamar assim, onde estão os boxes, inclusive.
e tem uma visão muito boa para todo o público, que daquela posição que eles conseguem ver a parte de trás, a reta oposta dessa pista, que tantas histórias já teve, tantas coisas já aconteceram, e hoje não é um dia diferente, porque tudo está em aberto e pode acontecer nessa corrida. Um detalhe importante é que temos 20 graus de temperatura, como vocês podem ver, não tem sol, mas também não tem previsão de chuva, e o outro detalhe é que o vento é muito baixo. Grid de largada, Kyle Kirkwood e Colton Herta na primeira fila, Alex Palou e Felix Rosenqvist na segunda, Marcus Ericsson, olho nele com Scott McLaughlin na terceira fila, virando a página, Pato Ward e David Malukas, Nolan Siegel e Christian Lundgaard, olha isso aí, Will Power e Scott Dixon na sétima fila, Joseph Newgarden e Graham Rahal na oitava fila, depois Kiffin Simpson e Christian Rasmussen, Stingray Robb e Louis Foster, Conor Daly com o Callum Aylott. Lá atrás, fechando o grid, tem Rinus Vick e Jacob Abel e o Santino Ferrucci largando na última colocação. Vai ser um bafafá de pneus duros contra pneus macios, enquanto a gente vai aprender um pouco mais sobre Long Beach. Desde 1975, a maior corrida de rua da América. Já recebeu Fórmula 1, Fórmula Indy, corridas de celebridades e muito mais. Ontem teve o IMSA Sports Car com vitória do Brasil. Al Unser Jr. com 6 vitórias e Mário Andretti com 4, uma delas na Fórmula 1. São os talvez 3 pontos de ultrapassagem. Final da reta principal, final da reta oposta. Na entrada da reta oposta, o Pato até jogou o Dixon na barreira de pneus há alguns anos, mas digamos que dá. Tem a curva mais lenta do ano, hairpin, a menos de 80 km por hora. Você faz praticamente um hi-fi nos repórteres e fotógrafos que estão por ali. Distância da prova de 285 km. A distância foi aumentada de 85 para 90 voltas para que não tenhamos as fuel races, corrida de economia de combustível. A IndyCar quer dedo no olho e gritaria, Dede Gomes. Sem dúvida alguma, todos acelerando. Sobre aquilo que o Jefferson falava, esse é o 9º circuito que foi feito até hoje em Long Beach, sempre usando essa reta que vocês estão vendo que vai ter largada. Existia em tempos passados, nos anos 80, começo dos anos 90, uma parte superior, onde inclusive eles vinham por uma rua, por incrível que pareça, é uma praia, mas tinha uma subidinha, passavam uma reta lá em cima e desciam de volta ao plano, cerca de 10 metros de diferença de altura. Sempre foi uma corrida extremamente disputada, desde a época que nós tivemos a Fórmula 1 aí, os vários pilotos correndo. Eu tive a oportunidade 2 vezes de estar lá, numa vitória do Alan Jones em 1981 e outra vitória do Nick Lauda, correndo em McLaren, em 1982. E depois teve aquele pavoroso acidente do Clay Regazzoni, que acabou fraturando as pernas, ficou paralítico. E depois ele veio correr, já naqueles anos que nós estávamos lá fazendo no SBT, ele correu 2 anos consecutivos a corrida de Celebrities. E ele correu com as pernas paralisadas, guiando apenas com a mão, terminou em 3º lugar em uma delas. E ele também correu uma 24 horas de Le Mans e correu também o Paris-Dakar, sendo paraplégico como ele era, que depois o Alex Ranardi, lamentavelmente com o acidente que sofreu, também acabou adotando a mesma forma de participar das competições. Tá aí o Pato, hashtag Indy na cultura, quem vence o Grande Prêmio de Long Beach. Desde 1975, entrou em 84, são exatamente 40 edições no calendário da Fórmula Indy. O Pato, que teve uma edição duríssima em 2021 em Long Beach, disputava o título contra o Alex Palou, tomou uma traulitada do Ed Jones, que não tinha nada a ver com a história na primeira volta. Terminaram ali as chances do Pato, edição de 2021 do GP de Long Beach, que foi a última prova do campeonato em função de desdobramentos por causa da pandemia. Estamos a meio minuto da ordem de ligar os motores, que hoje vai ser especialíssima, hein? Vamos ter 2 nomes icônicos da Fórmula Indy que já apareceram aí na tela pelo anúncio que a Fox, a TV americana, nos fez para dar o comando de ligar os motores para a maior corrida de rua das Américas. Veja aqui, o Kyle Kirkwood no carro branco e vermelho é o pole como foi há 2 anos. E aí, parte do show. Exposição e corrida de carros históricos. Drift é um festival espetacular em Long Beach, Dedê. Inclusive, eles têm um museu fantástico lá dentro, com todos esses carros que participaram das competições. E aquelas picapes que passaram por ali, que saltam por trampolins, algo que foi criado pelo Jeff Gordon. E que o melhor piloto hoje em dia é o filho dele, justamente agora já deve ter uns 17 anos de idade e começou a correr com 14. Santino Ferrucci. Vamos com o grid de largada para o GP de Long Beach. From Louisville, Kentucky. Rinus VK, Hoofddorp, the Netherlands. Robert Schwartzman, born in Israel, Tel Aviv. Devon DiFrancesco, Toronto, Ontario.
I'm Callum Ilott. I'm from Cambridge in the UK. Connor Daly from Noblesville, Indiana. Louis Foster, Odium, England. Stingray Rob, Payette, Idaho. Christian Rasmussen. I'm from Copenhagen, Denmark. Hi, I'm Kevin Simpson from the Cayman Islands. Graham Rahal, Columbus, Ohio. Joseph Newgarden, Nashville, Tennessee. I'm Scott Dixon, driver of the number 9 PNC Bank Honda from Auckland, New Zealand. Will Power, Toowoomba, Queensland, Australia. I'm Christian Lundgaard from Vejle, Denmark. Nolan Siegel, Palo Alto, California. I'm David Malukas, grown up in Chicago, Illinois. Pato Award, Monterrey, Mexico. Alexander Rossi, Nevada City, California. Marcus Armstrong, Christchurch, New Zealand. Scott McLaughlin, Christchurch, New Zealand. Marcus Eriksson, Kumla, Sweden. Felix Rosenqvist, Värnamo, Sweden. Hello, I'm Alex Bello. I'm from Barcelona, Spain. I'm Colton Herta from Valencia, California. I'm Kyle Kirkwood from Jupiter, Florida. É o grid de largada, 50 anos do GP de Long Beach. O pessoal está alvoroçado na hashtag Indy na Cultura. A McLaren venceu hoje na Fórmula 1 no GP do Bahrein. Será que teremos? Não é inédito, viu? Já aconteceu. Vitória dupla da McLaren. Atenção, hora das palavras mais famosas do automobilismo. Mário Andretti e Al Unser Jr. e a ordem de ligar os motores no GP dos 50 anos de Long Beach. Al Unser Jr. Drivers, start your engines. Starting up. E ela está de volta, a Visor Cam, a câmera com a visão do piloto inventada pela Fox e pela Fórmula Indy em 2002. Vai estar nos carros de Pato Ward, Will Power, esse aí, Felix Rosenqvist do Pole, Kyle Kirkwood em Long Beach. Essa é fantástica, a visão dessa câmera a partir do olho do piloto vai ser algo muito espetacular de nós podermos assistir. E hoje em dia, com toda a tecnologia avançada, vai ser algo extremamente bacana. A chave da corrida, os pneus. Ninguém sabe o quanto vão durar os pneus macios. Há pilotos que duvidam que a prova poderá ser cumprida com 2 pitstops. O tanque até dura 30 voltas. Daria para parar na 30, na 60 e depois levar até a 90. Marcus Ericsson estava ali parado com problemas, hein? Tá na 5ª colocação do grid, terceiro carro do Andretti, parado ali com problemas. Marcus Ericsson, que não está sendo diabo loiro desde que chegou na Andretti, mas pelo jeito o carro pegou, ele ainda pode alinhar sem perder posição. Um detalhe importante para chamar a atenção, você falou a respeito dos pneus. Os pneus macios têm sido, não é controvérsia, tem criado algumas dificuldades para os pilotos e as equipes, foi assim em St. Pete. Aqui não se pode ser diferente e eles têm a distribuição dos pneus. Eles deram uma modificada. São 5 jogos de pneus maduros, pneus duros, normalmente são 6 para cada equipe e 5 jogos dos conjuntos alternativos que é o pneu mole. Normalmente eram 6 para um e 4 para outro, 6 duros e 4 moles, ou seja, a Firestone em conjunto com a IndyCar também está dando um jeitinho de tornar a coisa muito mais competitiva e criar dificuldades para os pilotos. I'm focused on, my job, just trying to put in good laps. We gotta have great stops, good strategy, but this team can do it. I always believe, and so let's see how this thing turns out. You always try to predict these races, and they turn another way. So it's the great thing about IndyCar, but we have tons of opportunity today to try and get to the front. Joseph Newgarden na volta de apresentação falando ao vivo com a TV dos Estados Unidos. E ele dizendo qual vai ser a estratégia da corrida, eles têm que ver qual vai ser o ritmo de corrida, como vai ser a economia de combustível e aí que eles vão poder montar durante a corrida a estratégia para você atacar ou não. Belíssimo circuito de Long Beach, 300 km por hora, uma redução muito brusca, curva 1, a Fonte do Golfinho, curvas 2 e 3, um dos pontos icônicos da pista. Agora, Dedê, passa pela 4 e a próxima curva tem um bump no meio, tem uma zebra traiçoeira, aqui joga pro muro e joga com vontade. Exatamente, aí é a dificuldade para os pilotos, aí eles têm uma outra curva de
90 graus, uma boa acelerada na reta, vamos chamar reta oposta. E aqui foi que o Pato jogou o Dixon na parede há 2 anos, que pode ser um ponto de ultrapassagem, mas ponto claro, além da curva 1, é aqui, no fim da reta oposta. Exato, porque o final da reta oposta você tem uma freada fortíssima, essa curva da esquerda para a esquerda e depois uma freada muito forte para fazer o grampo, que eles fazem apenas a 31 milhas por hora, que equivale a aproximadamente 50 km por hora, ou seja, muito lento e tudo pode acontecer. E aí vocês têm o que seria a reta dos boxes, uma reta curva. São 2 ou 3 paradas, tempo perdido numa volta com pit stop de 37 segundos e não pode queimar a saída do pit lane, tem que ir reto até o final. Média de 2 bandeiras amarelas e meia nas últimas 5 provas, foram 4 provas sem amarela na história, a última em 2016. Well, Joseph Newgarden, one of the fittest drivers, maybe one of the fitter athletes in all of sports. E todas as informações do volante do carro da Fórmula Indy tem a temperatura em tempo real dos pneus. Driving in IndyCar, big fat brake pedal, equally fat wide throttle pedal. The drivers are secured through a 6-point harness. James, we'll see that as we blow off the bodywork. Olha que gráfico espetacular a posição do piloto e as dificuldades físicas. Lembrando que não temos auxílio de direção hidráulica na Indy, Dedê. Sensacional essa montagem e essa distribuição, vocês vendo todos os componentes do carro, o novo volante que está sendo usado, que nós vamos na próxima corrida destrinchar para vocês, porque é algo muito especial. E ali você está vendo no carro do Newgarden o volante com todas as luzes, tudo que aparece. Aproveitando para dizer que eles têm curto passo, são 200 segundos que eles podem usar, 20 segundos no máximo por ativação e 415 kJ, que são a parte do híbrido que vai estar funcionando e também auxiliando. É a primeira vez que será usado o híbrido nessa corrida para ultrapassagem. Vamos ver qual vai ser a performance. Al Unser Jr., o maior vencedor, 6 vezes, 4 consecutivas de 88 a 91, mais 94 e 95. A Penske, o time mais vencedor, 7 vitórias, a última em 2022 com Joseph Newgarden. Olha a câmera do visor, que coisa maravilhosa. Power, Pato, Rosenqvist e Kirkwood carregando a câmera que nasceu na Indy com a Fox em 2002, no carro do Paul Tracy. Vejam que espetáculo que é isso, vocês têm a visão exatamente da cabeça do piloto, conduzindo o carro durante a corrida com todos os detalhes que aparecem no volante dele, todos os leads que aparecem, tudo que vai estar acontecendo durante a corrida. Vamos com a largada, luzes do Pace Car vão se apagando. Long Beach, Califórnia, que viu a primeira vitória de Piquet e o último pódio de Emerson na Fórmula 1 em 1980. Foi a prova que abriu o caminho da Fórmula Indy para o Brasil, a estreia de Emerson Fittipaldi em 1994. Viu derrotas duras de Jules Ferret e vitórias brilhantes de Alessandro Zanardi nos anos 90. O pódio 100% brasileiro de Gil da Mata e o vencedor Hélio Castro Neves em 2001. 50 anos de história, a maior prova de rua das Américas. Já começa o clima de 500 milhas em Indianápolis. O Pace Car saiu, é hora do show. Bandeira verde, a largada. Começa a edição de 50 anos de uma das maiores provas do mundo. A maior prova de rua das Américas, GP de Long Beach. O Rosenqvist no carro azul mergulhando. Palou caiu para a 5ª colocação. Não larga bem o líder do campeonato. Palou cai para o 5º lugar. McLaughlin também deixa o espanhol na saudade. 21 de 27 carros com pneus macios, ansiosos por um melelê na largada, para ir para o box, colocar o pneu duro e se livrar como foi em St. Pete. As Andretti comportadas, Kirkwood é o líder, Herta o segundo. O Rossi, que pulo, 2 vitórias na prova, foi para o 6º. Marcos Ericsson conseguiu alinhamento, aqui Newgarden bota por dentro, tchau e benção Scott Dixon. Faz a ultrapassagem Joseph Newgarden, o homem que vai desafiar os deuses de Indianápolis para tentar ser o primeiro tricampeão consecutivo das 500 milhas. Carro amarelo ali atrás, o Christian Rasmussen passando também pelo Kevin Simpson. Dixon tentando o tronco para cima do Newgarden, Power ali na frente dos dois. Dixon que errou 2 vezes já no fim de semana, muita gente questionando se está pressionado ou não pelo Palou. Erros até tolos em se tratando de alguém do gabarito de Scott Dixon. Primeira passagem pelo hairpin, primeira volta completada, todo mundo comportado. Não exatamente o que queriam os 21 pilotos que largaram de pneus macios, que pelo jeito estão loucos para se livrar do pneu mole, Dedê. Sem dúvida alguma, o pessoal muito comportado. Estranhei um pouquinho na largada que o diretor de prova não esperou os carros mais retardatários alinharem para poder mandar a bandeira verde. Ele viu apenas as 3 primeiras filas e mandou o pessoal bandar a bota e ir para frente. Agora,
Um detalhe importante, como eu mencionei, 20 graus de temperatura. Ontem eles estavam dando 25, 26 graus de temperatura. Então pode ser que o pneu macio tenha uma durabilidade maior durante esse trecho de corrida. Uma temperatura. Kirkwood, Herta, Rosenqvist, McLaughlin, Palou na quinta colocação, Rossi é o sexto, Ericsson, Armstrong com o carro laranja ali atrás, Malucas é o nono, 4 décimo. As McLaren na mesma atuada desse momento, 14º, 11º Siegel, que teve uma indisposição estomacal, e 12º Christian Lunga. Olha, já tem gente, Newgarden nos boxes. Opa. Isso aqui é jogada estratégica do Tim Cindric, jogada estratégica da Penske. Cumpriu as 2 voltas obrigatórias com o pneu macio e foi para os boxes do Newgarden. Olha o xadrez aí, Dedê Gomes. Tá armado, hein? Vem por aí, vamos ter 90 voltas, 2 já foram cumpridas, 88 de estratégia das equipes e aquelas que estão lutando pelo primeiro lugar. Pode ser uma jogada da Penske para tentar um bom resultado. A gente fica de olho no cronômetro para compreender em que momento o pneu macio vai deixar de virar. Vamos ver aqui o Newgarden. Voltou lá atrás, a menos que a gente tenha tido alguma intercorrência aí com o Newgarden de furo de pneu, mas absolutamente não me parece o caso, viu, Dedê? Não, ele entrou no ritmo normal, ele vinha ali lutando pela posição e olha a visão do piloto. Somos nós pilotando o carro, hein? Aí o Pato bota por dentro, se livra do Malucas, retoma a 9ª posição, que foi a posição de largada. Vamos na carona do Pato. Eu nunca deveria ter falado isso. Toda vez que a gente anuncia, o diretor de imagem pega por osmose e corta a câmera. Mas tá aí a ultrapassagem de Pato Ward abrindo o caminho para cima do Malucas. Ano passado o vencedor largou na 8ª posição, Scott Dixon. E como de costume, deu um nó em todo mundo na estratégia. E tivemos recentemente, em 2021, Colton Herta vencendo, largando do 14º lugar. Adivinha quem largou em 14º hoje? Scott Dixon. Então, olho no Dixon. Espetáculo, Felix Rosenqvist na 3ª colocação. Ótimo ritmo de prova do piloto sueco nesse comecinho. 4 de 90 voltas completadas, olho no cronômetro. Vamos ver aqui, 1:10.6 Kirkwood, 1:10.5 Herta, 1:10.4 do Rosenqvist. Carro mais rápido na pista, Alex Palou, 1:10.24.89. Uma boa volta aqui mais para trás também do Pato, 1:9.5, Pato partindo para cima já usando o botão de ultrapassagem. O Callum Aylott, que não participou do warm-up, alguém foi pro box, McLaughlin. Mais gente ali atrás, Malucas, jogada da Penske. O Malucas que é da equipe... Olha Colton Herta nos boxes. Colton Herta nos boxes. Jogadas ousadas, as equipes lançando mão das suas cartas muito cedo. O McLaughlin tá aí no pit também. Ô, Dedê Gomes, que isso, os caras estão esperando 4, 5 voltas e estão parando. Ah, rapaziada, os estrategistas estão chutando o balde, quase o toque na saída. Colton Herta com McLaughlin. E agora, uma corrida de dragster com limitador de velocidade. Quem é que sai na frente? Ah, o McLaughlin foi bondoso até nessa aí, permitiu a saída do Colton Herta. Aqui é que não pode queimar a saída, ó. Tem que ir até o final na linha vermelha. Se passar por cima da linha paralela vermelha, toma pênalti. Primeira disputa roda com roda, foi dentro do pit lane e promete o GP de Long Beach, Dedê. E um ganho para a Penske, que conseguiu encostar o carro do McLaughlin em cima do carro do Herta. Espetacular isso. E todo mundo trocando para o pneu, o pneu original, o pneu preto, né? O pneu mais durabilidade. E agora vamos ver as performances, como elas vão acontecer. Pode ser também aquilo que eu mencionei, e nós já notamos, Jefferson, que a temperatura está o Big amena. Mac bota por dentro, tchau e benção. Colton Herta, vilipendiado pelo Scott McLaughlin. Ele foi gentil na saída do pit, mas depois apertou. Som capta a água da fonte dos golfinhos, que é um detalhe espetacular. Sensacional. Inclusive existe uma câmera que em certos momentos, conforme ela pega, parece que o carro está dentro da água.
Por enquanto, os pilotos todos virando na casa de 1,9, todo o pessoal, pelo menos até o 12º colocado, todo mundo virando na casa de 1,9. A melhor volta do Lundgaard recentemente foi 1,93265. O box dele dizendo para ele fazer uma boa volta, porque ele está completamente livre na pista. O Lundgaard que vinha para largar entre os 6 melhores, aí a distância dele para o Kirkwood. 37 segundos é o que se perde numa volta com pit stop, é 31 segundos a diferença entre o dinamarquês da McLaren. Será que tem vitória dupla da McLaren hoje, depois do Piastri do Bahrein? Mas é 31 segundos. Estavam falando a respeito do combustível no carro do Pato e eles na expectativa da parada do Kirkwood. Tenho a impressão que ia chamar a equipe teria chamado ele para vir ao box agora. Alex Palou, toda vez que correu em Long Beach, chegou entre os 5 primeiros. Mas nunca venceu, mas também nunca havia vencido em St. Pete na abertura da temporada, que também é pista de rua. O único piloto nas duas provas até aqui em St. Pete no Thermal Club a ficar entre os 5 primeiros. Mesmo que chegar em 15º lugar, o Palou segue líder do campeonato. Olha a gordura fabulosa em apenas 2 provas que abriu o Palou, Dedê. 2 provas espetaculares dele. 2 provas espetaculares, 2 vitórias. A última vitória, inclusive, construída de uma forma espetacular, na base da estratégia, esperando o momento certo de atacar. E hoje é no início de corrida. Muita coisa pode acontecer. Nós temos 15 voltas das 90 a serem percorridas e tem ainda muita estratégia para acontecer. Apesar de que, por exemplo, o pneu que tinha que ser obrigatoriamente 2 voltas feitas com ele, seria o pneu macio, já foi feito pela maioria dos pilotos. Aliás, acho que todos, né? Pelo que eu vejo aqui, Jefferson, todo mundo agora está com o pneu primário. Quem largou com o macio já cumpriu. Kirkwood, 32,7 atrás o Lundgaard. O Lundgaard tá virando mais rápido que o Kirkwood. Deixa eu ver aqui, última volta, 1,9,1 para o Lundgaard, 1,9,8 para o Kirkwood. Se ele conseguir ficar aí mais umas... O problema, a chave da corrida é o pneu macio, né, Dedê? Mas essa corrida aí tá clara que vai ser de 3 pitstops para cada um. Quem usar o pneu macio usa coisa de 10 voltas, talvez nem isso, e já se livra do dito cujo. Vamos ver se o Lundgaard segura até a volta 30 mais ou menos, e se abre uma distância segura para o Kirkwood para fazer o seu pit stop. Você está conosco aqui na Fórmula Indy, velocidade máxima. Fórmula Indy, aqui tem cultura. Entre para o mundo da Fórmula Indy, a categoria mais veloz do mundo. Muitas novidades e surpresas exclusivas. Siga a Fórmula Indy. Aí o Stingray Rob, aqui na hashtag Indy na Cultura, o Pablo Gil dizendo, menino Corvette, ele mesmo, está no 4º lugar. Piloto da equipe Juncos largou de pneu duro. O torcedor da Ganassi também na hashtag dizendo, corrida tá tão maluca ao ponto de ter Kiffin Simpson, Stingray Rob e o Ferrucci. O Ferrucci anda muito, mas largou lá na última posição. Os 3 estão entre os 5 primeiros. Aqui o Rossi, até aqui o grande empata-roda da corrida. Weber Daniel diz que está baixando ao borde da corrida de kart dele e assistindo a Indy. Leonardo Menezes Alves do Mundo Indy. Dedê, esse monte de rádios te lembra alguma coisa? Te lembra, Dedê? Tantos rádios assim?
Você tá falando dos tempos aí de anos 90, aquele monte de rádios aí, né? Que você ficava na escuta dos caras. Exatamente. Era uma coisa muito louca e hoje em dia também é espetacular a gente poder ouvir, apesar que muitas vezes quando a gente pega a voz vindo, ela vem um pouco truncada, a gente não consegue transmitir exatamente. Mas é espetacular isso, as equipes conversando. E esse fato, né, o Ferrucci, por exemplo, que largou em último lugar, estar andando em quinto nesse momento, obviamente que beneficiado pela parada de todos os outros pilotos que trocaram os pneus, vamos ver no retorno o que vai acontecer. Olha essa curva aqui, olha o que tem de bump que joga. Agora o Pato até passou limpo para ela, mas essa curva, ela tem um bump danado, ardiloso, traiçoeiro. E a gente já viu muita gente boa indo pro muro, ficando muito perto disso ao longo do tempo. É porque o limite de aderência que eles andam é um limite muito próximo de uma escapada ou de um toque. Então é complicado. E aí esses bumps, obviamente, que tiram a estabilidade e a aderência do carro do chão. 2 segundos a vantagem do Lungar para cima do Scott Dixon. Estou de olho no Lungar com o Kirkwood. Estagnou lá nos 32 segundos. Agora eles estão virando na mesma balada. Informação aqui das redes sociais da Fórmula Indy. Com o Daniel Balso, o Lungar tentando abrir para voltar perto do Kirkwood, gastar o macio e em seguida já voltar para o duro. Então é isso aí. O macio é quase, sei lá, Olimpíadas do Faustão, que você tem que cumprir um obstáculo ali, resolve e vai para a próxima. O nosso scanner de olho em todos os detalhes aqui também, dizendo que a Chip Ganassi, olha só a alegria da galera aí, que beleza. Maravilha, hein? Eles estão dizendo aqui, a Ganassi, dentro que o Palou pode acelerar, que não tem preocupação com o consumo. A Ganassi acha que o Kirkwood pode ter problemas com o consumo. Santino Ferrucci, quinto colocado. Fim de semana não tá fácil. Na média, o Malucas está andando mais que o Santino Ferrucci, piloto da equipe AJ Foyt. Estamos chegando às 20 voltas completadas. Aqui, o Bernardo Berch, nosso companheiro, já esteve em 500 milhas de Indianápolis, já esteve aqui nesse cercadinho no hairpin. Tá quase para fazer um toca aqui nos carros passando ali. Que coisa fantástica, Dedê. Espetacular. Câmera muito bem montada, muito legal o ponto onde ela está. O detalhe que eu chamo a atenção entre os 5 primeiros colocados é que dependendo do momento que eles fizerem, e obviamente que já vai acontecer isso, eles vão ter que encher o tanque, enquanto todos os outros que pararam apenas para trocar o pneu estão de tanque vazio e com o pneu primário, que pode ser uma diferença em termos de performance dentro da pista. Aí o Robert Schwartz, um dos novatos lá nos treinos do Thermal Club, não tinha um dispositivo anti-incêndio instalado no carro. Mas olha só atravessando aí o Lungar. É uma pista traiçoeira e o Lungar tá andando, tá suando arame farpado ali no carro para abrir do Dixon, para não tomar do Dixon, que já desconta quase meio segundo. E também para voltar o mais perto possível do Kirkwood. A McLaren tá tentando a vitória em dose dupla depois do triunfo no Bahrein e tá apostando em botar o Lungar perto do Kirkwood, que é o líder virtual, para brigar pela vitória efetivamente, Dedê. Sem dúvida alguma, ele está andando forte dessa forma, porque ele sabe que terá que fazer o pit stop. E nesse pit stop ele obviamente vai trocar os pneus e vai encher o tanque de combustível. Então ele precisa ganhar esse tempo de pista para não ficar distante dos adversários quando voltar à pista. Aí essa imagem espetacular. É com esses gráficos aí mostrando a velocidade em milhas. Aliás, deu bafafá, porque fica aqui no arco do Aeroscreen, as equipes usam, como você pode ver, para vender publicidade. Aí quando apareceu esse arco aí, que é muito informativo, mas tapa o patrocinador, deu chiadeira. O Dixon vem diminuindo a diferença para o Lungar. Ele vem virando um pouquinho mais rápido, volta a volta em cima do Lungar. Por isso também que ele está andando nesse ritmo forte. O Lungar. É 1,94 o Lungar na última volta, 1,92 para o Dixon.
Kirkwood 1,9 cravado, falou 1,8.9. O Palou voltando a ser o carro mais rápido da pista, mas está 1 segundo atrás do Kirkwood. O Kirkwood estava 32,3 atrás do Lundgaard, já está a 31 segundos. Quer dizer, esse pneu duro do Lundgaard, ele já tem uma vida aí de umas 20 voltas, ele começa a perder desempenho, porque trânsito não é o problema. Não. E o Dixon vai chegando com isso, Dedê. Aí o Dixon vai chegando, obviamente, na experiência dele, na tocada, que ele está na mesma condição, os dois com os pneus primários, mas ele vem conseguindo diminuir e, no mínimo, colocar pressão em cima do Lundgaard. Então, acho que a conta para a prova, Dedê, por exemplo, para esse pessoal aí, para em torno da volta 30, bota o pneu macio, para aí na 33 e na 35, volta com o pneu duro e faz uma última parada lá pela volta 65, stint de 25 voltas, vai até a volta 90, vai até a bandeirada. Tá me parecendo que é isso aí. Pode ser, eles estão tentando fazer o stint com o máximo de gasto de combustível. Dixon sendo pressionado aí pelo Palou. Olha, teve um lance ontem em que ele simplesmente parecia que estava olhando para o lado e bateu com o carro do muro do outro. Uma coisa rara para Scott Dixon. Depois errou na classificação, não avançou a segunda fase, que são os 6 melhores de cada grupo, os 12 melhores do total. Por isso teve que largar lá em 14º. O Dixon, que desde que o Palou chegou na equipe, o Palou ganhou 3 títulos, ele não venceu nenhum. É o atual vencedor da prova em Long Beach. Nunca se descarta, mas não experimentava isso desde o Dario Franchitti na Ganassi, e o Dario parou de correr em 2013. Lundgaard e Dixon virando as suas voltas mais rápidas da corrida até agora. 1,89 para o Lundgaard, 1,90 para o Dixon. Vamos ver, o Kirkwood ainda não fechou a volta número 22. Já estamos na 23ª, 31 segundos. O Lundgaard não vai voltar na frente do Kirkwood. E esse bafafá aí, Will Power. Will Power com o Joseph Newgarden, com o Marcus Ericsson, com o Will Power. Não tá fácil a vida para Penske esse ano também, hein, Dedê? Não tá. É uma coisa que chama atenção, porque é aquilo que a gente pode avaliar. Os carros são todos iguais. Uns têm motor Honda, outros têm motor Chevrolet. E a Penske, dentro desse pacote do que ela fez, por exemplo, ano passado, ano retrasado, esse ano eles perderam o fio da meada de algum acerto no carro, que eles não conseguem acompanhar o ritmo dos principais competidores. E o detalhe agora é que apenas 2 pilotos viraram na casa de 1,8. Exatamente. 1,8 Dixon, Stingray virou 1,8 e esse aí o Ferrucci também. Caiu minha tela no momento que eu vinha falando, mas o Dixon e o Stingray conseguiram já virar na casa de 1,8, obviamente pelo consumo de combustível, que o carro fica mais leve. O Dedê Gomes está aqui dizendo que o Lundgaard está correndo com o carro reserva porque o titular ficou arrebentado na batida dele ontem. Aliás, muito trabalho para a McLaren, que trocou também em 80 minutos o câmbio do Pato antes da classificação. Aí o Graham Rahal, a equipe Rahal que contratou a partir desse fim de semana um novo presidente para tentar sair dessa nhaca. Jay Fry, que era o presidente da IndyCar, da categoria Fórmula Indy. A presidência do Autódromo de Indianápolis e da IndyCar agora é do J. Douglas Bowles, que é o padrasto do Conor Daly. O Jay Fry, muito reconhecido, com ampla experiência, assumindo a presidência da equipe Rahal, cujo herdeiro é esse aí, o Graham Rahal. Na verdade é uma coisa muito mais estratégica do que performance do carro, porque o Frey não vai conseguir Rahal pelo próprio filho. Então ver se a equipe saindo aqui dos boxes. Eles tentarem fazer uma equipe eventualmente conseguir mais benefícios patrocinadores, diria. Olha que essa briga aqui. Olha só, Christian Rasmussen para cima do Schwartzman. 2 pilotos jovens, bota por dentro o Rasmussen de pneu aquecido, sai para lá. Schwartzman que não está acostumado a andar de pneu com pré-aquecimento. Carro laranja aqui de Marcus Armstrong, também do time do Elinho, também da equipe Meyer Shank. Elinho que não está em Long Beach, se recuperando de uma gripe. E ali atrás, Luiz Foster, mais um da equipe Rahal. Tentando a ultrapassagem também para cima do Robert Schwartzman. Agora, falando do Schwartzman, enquanto a gente vê um board aí do Ferrucci, impressionante essa declaração do Oilot. Você acha que a Prema subestimou o desafio da Indy, ele curto e grosso? Sim, acho que sim. A gente achou que era uma coisa e era mais difícil do que parecia. Eu encontrei com o Binho Carcassi há alguns dias, faz um trabalho fantástico à frente do kart na Confederação Brasileira de Automobilismo, e ele perguntava, poxa,
que aconteceu com a Prema, que é conhecida por chegar e chegar chegando em todas as categorias. E isso mostra a dificuldade que é o desafio da Fórmula Indy, mesmo uma equipe decana, com tantas vitórias em sua história, mas chega na Indy e tá passando o perrengue aí, até mesmo para ficar entre os 15 primeiros que seja, Dedê. Exatamente, é aquilo que eu mencionei agora há pouco, por exemplo, da performance da Penske. Porque são todos os carros chassis iguais, motores um ou outro diferente, mas com as mesmas performances, e de repente uma equipe como a Penske não consegue andar na frente. Por quê? Porque tem detalhes e nuances no acerto dos carros que muitas vezes a equipe perde o fio da meada, enquanto as outras conseguem descobrir alguma coisinha, nada fora do regulamento, não, uma forma de fazer o carro ter mais estabilidade ou mais velocidade na reta, e essa é a dificuldade. Então a Prema chegou pensando que seria tranquilo, porém não é nada disso. Eu creio que o Lundgaard está para vir para o box. Você vê ali, push to pé 141 segundos, que é o botão de ultrapassagem do motor a combustão. Do lado direito, a marcha em que o piloto está, rotações. Do lado esquerdo, aceleração e frenagem. E a distância em pés até a próxima curva. Vai para o box o Lundgaard. Vamos ver aqui. Volta de número 28. 27 vai ser completada, vamos abrir a 28ª, então é mais ou menos isso, trecho de pneu duro aí perto das 30 voltas completadas. Vamos ver se vai para o macio, anda aí, sei lá, 2, 3 voltas e já retorna para o duro. Vai voltar aí mais ou menos onde estão Felix Rosenqvist e Scott McLaughlin. Ou seja, logo atrás do Kirkwood e do Palou. Tá colocando o pneu macio. Deu mais pressão de asa na frente. Agora vamos ver qual vai ser a performance dele. Vamos ver aí, Kyle Kirkwood, é que o piloto precisa respeitar o limite de velocidade no box por uma longa faixa. Olha como levanta o pé bem antes da zona de freagem. Ó. Passou o Palou, vamos ver, vai voltar junto do Rosenqvist. Foi o que a gente falou, logo atrás do sueco da equipe do Hélio. Mas a McLaren faz uma chamada muito boa na estratégia até aqui, porque o Lundgaard largou em 12º e agora ele na prática, descontando o Dixon e o Simpson, é o 4º colocado. Olha que fantástico avanço, o Lundgaard tá mandando ver, chegou chegando e vai acabar. Ó, Dixon nos boxes Dixon também. O Lundgaard tá fazendo o pato, pagar o pato dentro da McLaren. Vamos conferir aí a parada do Dixon e do jovem aprendiz Kiffin Simpson. E onde volta o Dixon também, mas vai ser mais ou menos por ali, um pouquinho para trás. Acho que atrás entre o McLaughlin e o Colton Herta, eu diria. Colocando os pneus macios também o Dixon. Não mexeu em pressão aerodinâmica. E agora vamos ver quantas voltas o Dixon e o Lundgaard ficam na pista, Dedê. Pois é, agora vamos ver qual é a estratégia. Isso é praticamente você pagar uma prenda, ter que usar esse pneu macio aí do jeito que a coisa tá. Olha o tempão que o piloto precisa ficar aí dentro do limite de velocidade do pit. Ó, passou o Rosenqvist, passou o Palou, vamos ver. Olha, ai, o Dixon vai conseguir voltar na frente do Lundgaard, mas se voltar é de pneu frio. Não. Quase, voltou entre o Lundgaard e o McLaughlin. Eu falei que seria entre o McLaughlin e o Colton Herta, mas o Dixon é o Dixon. Vamos ver aqui, o ataque vai ser pesado do relâmpago McLaughlin e do Colton Herta para cima do Dixon, ainda de pneu frio. Agora sim, agora é o desenho real da prova. O Dixon também, que largou em 14º, ele agora é efetivamente o 5º colocado. Fantástico o trabalho da McLaren e da Chip Ganassi. Importantíssimo para disputar até o vitória, disputar o primeiro lugar da corrida. E do jeito que volta o Dixon aqui, eu acho que alguns pilotos, como o McLaughlin, modestamente, acho que o McLaughlin e o Pato, eles têm que ser um pouco mais... talvez não seja um termo muito feliz, porque estamos falando de automobilismo, que é um esporte de risco, mas esses, ó, Penske, Pato, Herta, todo mundo se embanana e o Palou é inderrubável. O Palou é imparável, Dedê. É difícil segurar o menino, tá andando muito bem. A equipe, obviamente, que faz a estratégia com ele, mas ele dentro da pista é um estrategista de primeira categoria, porque ele consegue ler a corrida como está e andar no ritmo que é necessário para ganhar. E o Stingray, olha, acenando para o companheiro de equipe. Que é isso, Stingray Robb? O menino Corvette é líder e deu um tchau e bênção para o Conor Daly, que é colega dele na Runcos. Que situação, Dedê Gomes. Sensacional. Jogo de equipe, né? Vai embora, vai embora. Impressionante. O Conor Daly, que é o cigano da Fórmula Indy, está na sua 11ª equipe.
diferente na carreira. Só não correu pela Penske e pela Chip Ganassi. E pela Prema porque não deu tempo, né? Fica na sua terceira etapa. Aí o Stingray, 1,9.4 na última volta. Virou mais rápido que o Kirkwood nessa última passagem. Colton Herta aqui, ó. Hertas, vamos ver o capacete um pouquinho pra frente. Fãs número 1 do Herta. E os dois cãezinhos ali no topo do capacete, as marcas das patas. Essas são aí desses cães resgatados pelo Colton Herta e pela mulher dele, de cães que estavam sofrendo aí com os incêndios na Califórnia do início desse ano. E teve aquela punição para Andretti, não para o Herta, ele não perde ponto do campeonato. Faltava uma placa anti-intrusão no cockpit na prova do Thermal Club. Essas placas que são colocadas aí na lateral para impedir que uma barra de suspensão entre no cockpit do carro. Isso aconteceu nos treinos para as 500 milhas de Indianápolis de 2015 com o James Hinchcliffe. Ele teve uma perfuração seríssima, perdeu a maior parte do sangue do corpo, estava lá entre a vida e a morte, e a equipe sempre fantástica da IndyCar, hoje liderada pela doutora Julia Weiser, tem um caminhão próprio que vai em todas as corridas, a equipe médica espetacular, diria que a melhor do mundo da IndyCar, que já teve grandes nomes como os doutores Stephen Olvey, Terry Trummel, mais uma vez entrou em ação, salvou, e a Dallara, por sua vez, fez esse reforço de segurança que a Andretti não observou. A segunda placa anti-intrusão tornou-se obrigatória nesse ano, e aí teve esta penalização, não para o Colton Herta, mas para a equipe. Olha o tchauzinho do Ray Robbie aí. E, curiosamente, nesse momento, nenhum dos 27 carros... Notícia triste do mundo da Indy, falecimento do Shijaki Hattori, de 61 anos, que foi piloto da Indy de 99 a 2003, chefe de equipe campeão da NASCAR Truck, ocorrido num acidente na última semana. Voltamos com o Stingray, pegou o tráfego e é um tráfego pesado. Devlin Di Francesco, que está virando Devlin desastresco, diante das coisas que tem feito. Que situação, mesmo o Stingray sendo um dos caras menos cotados da Indy, mas está botando volta no Di Francesco. O Di Francesco não tem muito o que fazer mesmo, hein, Dede Gomes? Não, não tem não. Conor Daly tá aí com o pai dele, Derek Daly, é apresentador de podcast também. Enquanto que o Stingray Robbie recebeu esse nome graças ao Chevrolet Corvette Stingray, contrato de 2 anos com a equipe Roncos e opção para um terceiro. Recebi essa informação numa newsletter, porque eles estavam fazendo mais ou menos uma vaquinha, que você apoiava lá o Stingray, eles iam arrumar uma vaga pro cara. Eu não paguei, mas eu me inscrevi. Por enquanto, os tempos, as melhores voltas, agora teve uma ótima volta. Não, continua brigando. O Stingray, eu pensei que tinha feito uma volta muito boa, mas ele está um pouquinho acima dos adversários. A boa volta nesse momento foi do Rosenqvist, que virou 1:08.94.17. Também virou muito bem o Lundgaard, 1:08.69.82. E o Rosenqvist, nesse momento, em posição de pódio. We'd like to go to red 3. Be smart with your tires. And we need an average of fuel 93. Não é para usar o push to pass por enquanto, estão preocupados com o consumo de combustível, Dedê. Exatamente, pedindo para dar uma acertada ali no equilíbrio do combustível, porque as equipes nesse momento, obviamente que todos os engenheiros durante a corrida vão avaliando todos os itens, todos os detalhes que o carro transmite para o box, para ver o que é possível fazer para melhorar uma performance. Perdão, atrás está o Colton Herta, atrás está o Kyffin Simpson, e o Simpson está sem estratégias aleatórias, é a posição de pista do momento, na frente do Will Power e na frente do Scott Dixon. Que é isso? Baixou o senhor Burns dos Simpsons aí, Dedê. Que coisa, hein? Olha. Renato e Kirkwood assumindo a vice-liderança, 36 pontos atrás do Alex Palou. Lundgaard seria o terceiro, Rosenqvist o quarto e Newgarden o quinto, mas 61 pontos atrás. Lembrando, são 54 pontos em jogo em cada corrida. Aqui o número de voltas desde o último pit stop para cada piloto. Deixa eu perguntar onde estava ele, aí está, Colton Herta. Os ases indomáveis da Indy, Herta e Pato, estão domados até demais, Dedê. Herta vem em 7º lugar nesse momento, bem encostadinho ali no Newgarden, pressionado pelo Power.
Tá faltando, tem que pegar aquela pílula, aquele colírio do Paul Tracy aí no olho do Herta e do Pato, Dedê. Assim não dá, estão muito tranquilos. Exatamente. Paul Tracy. Aí o Kirko tem retardatário à sua frente. É a quarta vez na carreira, informa o Scanner que o Stingray lidera uma corrida e o consumo começa a ser um problema. 54 voltas completadas, a turma tem que aguentar mais umas 10 voltas aproximadamente para fazer a estratégia funcionar. Por enquanto, nenhuma intervenção de Nossa Senhora da Bandeira Amarela. Velas começam a ser acesas em todo o Brasil. Como diz o Eric Jordan aqui na hashtag, o André Vieira Coelho tá na mesma pilha. Tony Campanella está aqui conosco também. O perfil do Didi Mocó está falando se o Dedê Gomes lembra de uma rodada controlada do Keck Rosberg no GP de Long Beach, ainda no tempo da Fórmula 1. Keck Rosberg, grande piloto. Colton Herta, ele que não aguenta mais ser perguntado sobre você vai para Cadillac na Fórmula 1? O Palou diz que torce pelo Herta. Seria um acordo envolvendo muito dinheiro. O Palou disse que ninguém ligou para ele. O Pato disse que gostaria que ligassem para ele. Mas a questão é uma, né, Dedê Gomes? Piloto bom tem que estar andando na frente, tem que ter equipe boa, tem que ter salário bom. Se é pro Colton Herta sair da Andretti para brigar pelo 10º, box para o Newgarden, foi o primeiro piloto a fazer a sua parada lá no começo. Vai ser um trecho longo para o Newgarden, hein? O último jogo de pneus vai ter que aguentar 30 voltas. E a Penske se aperta na classificação, tá sempre se virando nos 30. Foram pedir bênção até para o Donald Trump essa semana, né? Visita da Penske à Casa Branca, com os pilotos atuais vencedores das 500 milhas em Indianápolis, a NASCAR, do Campeonato do IMSA, 24 horas de Daytona. Felipe Nasser esteve lá. Essas equipes estavam preocupadas com as tarifas globais do governo americano. Newgarden, vamos ver aqui. Ih, o Newgarden está desesperado lá dentro do box. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Tiveram que trocar volante? Que louco. Não deu para entender. Caiu o café quente no colo do Newgarden? Esquisito, porque a hora que o mecânico pulou lá, os outros falaram para ele sair. Lungar nos boxes, hein? No comecinho da janela, me chama a atenção. Achei que seguraria mais algumas voltas, porque não fazia tanto tempo assim que tinha parado o Lungar. Deixa eu tentar entender aqui se aconteceu alguma coisa. O Lungar tinha parado na volta 41, andou só 20 voltas com esse jogo de pneu. Esquisito, viu, Dedê? Teoricamente ele tinha mais umas 5 voltas de fôlego. Tranquilo, pneu primário é um pneu que dura muito mais voltas. O Lungar que pegou o espírito da Indy, ele via o vídeo, teve um react vibrando com aquela disputa épica, memorável com o Palou na prova passada no Thermal Club. Aliás, o Newgarden volta pro pit. O calvário do Newgarden. Não me diga que é o cinto de segurança frouxo, que nem foi com o Power na decisão do ano passado. Só faltava essa, Dedê Gomes. Aparentemente é mesmo. Felix Rosenqvist parado nos pits. Vai fazendo o seu último pit stop, o piloto da equipe Meyer-Shank. Único junto de Scott Dixon, Kyle Kirkwood, Lundgaard, Rossi e, claro, Alex Palou. Estar entre os 10 melhores nas duas provas até aqui. O Newgarden perdeu até volta. Derrubaram a corrida dele, foi pro espaço. Vai mandar a equipe para Penske, que o partiu depois dessa aí, hein, Dedê Gomes? Que é isso? A cabeça dele tem que ficar focada nas 500 milhas de Indianápolis para tentar um tríplice vitória. Mas será possível? Eu tô de olho aqui pra gente tentar entender se foi... Ele voltou ao ritmo normal aí na pista. Bom, agora zoando na imprensa americana do Robert Schwartzman, que quase não usa o push to pass, perguntando se alguém avisou ele que na Indy tem o botão de ultrapassagem. Que coisa. Uma curiosidade para vocês,
O Christian Rasmussen, que vem em 25º lugar, ele até esse momento ele tem 140 segundos de push to pass, ou seja, está economizando, mas não dá para levar para a próxima corrida. Então vai gastando agora, aproveita. O Newgarden fazendo uma meia-culpa, dizendo que deveria ter esperado. Lá Cristóvão Colombo do Chapolin Colorado, tá vendo? Devia ter esperado. Ele quis arrancar logo e o problema não tinha sido sanado. Informação preliminar de que seria um problema do cinto de segurança, mas a gente não tem a confirmação. O Palou, Dedê, a imagem não mostra agora. Agora foi pro pit o Palou. Ó, de novo a Ganassi tentando dar o chapéu na Andretti. Se aproveitam da nobreza da equipe Andretti ou do histórico não muito favorável. Kirkwood, Palou, Herta é o terceiro, mas é que teve gente que já parou, como Felix Rosenqvist. Pode pintar, pode ser uma disputa da Meyer Shank e do Hélio Castro Neves com a McLaren do Tony Kanaan pelo último degrau do pódio. Tá difícil de tirar os dois primeiros lugares do Street Fighter, o rei da rua Caio Kirkwood, e desse aí, o imparável Alex Palou. Boa parada deles. Perfeito, e no final os abastecimentos ficam um pouco mais lentos porque a bomba funciona por gravidade, então o tanque não tá, a bomba de combustível do abastecimento não tá mais tão cheia, demora um pouco mais para aquele volume de combustível 100% renovável da Indy descer e chegar ao tanque do carro. Correto, o Herta parou também. Todos eles agora fazendo o último pit stop, voltando para a pista para acelerar o máximo que puder. Vamos ver, eu acho que a Andretti pegou um pouco de trânsito, o Kirkwood. O Kirkwood tinha trânsito na frente dele. Olha o Palou vindo para assumir a liderança. Atenção, olho na tela e canto de olho no gráfico, mostrando o carro 27 do Kirkwood e o carro 10 do espanhol. Ele consegue ficar na frente. Vamos ver aí, teve um pouquinho de trânsito, a saída do pit é longa. A Shoreline Drive, a reta entre aspas dos boxes, tem 1 km de extensão. Só sai do limitador de velocidade lá no finalzinho. Lá vem o Palou, vai tentar o crime de novo. Faz 5 anos que um piloto, o Dixon, justamente não vence as 3 primeiras provas do ano. Só aconteceu 6 vezes na história. Mas o Kirkwood ainda vem para voltar na frente, mas o Palou tá perto. O Palou já tem uma volta de pneu aquecido. O Kirkwood tem o pneu gelado. Atenção, pode. Sem dúvida alguma, o melhor resultado deles não está acontecendo. O Dixon, que já teve vários problemas, nesse momento ele vem vindo ali, ele ocupa a 9ª colocação. E o Kirkwood vem tratando de controlar o Palou. Agora há pouquinho tinha caído para 2.3, já voltou para 2.5. A diferença 2 segundos, 5. O Rosenqvist um pouquinho mais atrás, também um ótimo resultado para o Rosenqvist. Fazia muito tempo que ele não aparecia entre os primeiros colocados. Ou seja, muitas alternativas vêm acontecendo nas corridas da Indy. Edson Ribeiro está aqui dizendo que não pode entrar no pace car do nada, como aconteceu na corrida da Fórmula 1. 12 voltas para o final. Dia 4 de maio, Grande Prêmio do Alabama no Barber Motorsports Park. Será que vamos ter a Georgina? Aquela boneca que caiu da passarela no ano passado, quase na cabeça do Pietro Fittipaldi. O que foi aquilo, Dedê? Que coisa inacreditável aquilo que aconteceu. Coisas da Fórmula Indy. E o circuito maravilhoso, né? Alabama, um circuito espetacular. Pessoal perguntando aqui na hashtag, os métodos de ultrapassagem na Indy são o push to pass, que é uma potência extra do motor a combustão. Você pode usar até 200 segundos durante a prova do jeito que achar melhor. Acionamentos de até 20 segundos. E a potência... Em relação ao Rosenqvist, então a posição está relativamente assegurada. E ele soma pontos importantíssimos para o campeonato. Próxima prova é no Alabama, é o último buraco no calendário, essas 2 semanas. Semana que vem na Páscoa e depois no fim de semana seguinte, que é o último do mês de abril. Depois do Alabama até a decisão em Nashville, no máximo um fim de semana sem Indy. E não deveremos ter esses buracos no calendário do ano que vem. O Thermal Club, para desespero de muitos, negocia se fica ou não em 2026. Vamos ter o novo Grande Prêmio de Arlington, numa pista de rua que parece um autódromo, ao lado do AT&T Stadium do Dallas Cowboys da NFL. Tem até a data definida, dia 15 de março. Fala-se num GP na Cidade do México, em Hermanos Rodrigues. Publicamente, já se falou numa possível data em abril, pertinho de Long Beach, que faria sentido pela questão logística. A corrida de Portland estaria em xeque.
então são novidades. Quando se fala em oval, Richmond costuma ser bastante cotado uma prova em Denver para 2027, que é a casa do principal patrocinador da McLaren. O Doug Bowles, que é o novo presidente da IndyCar, diz que o cenário ideal para ele, falou em entrevista, seriam 10 mistos e 10 ovais. Então já tem especulação sobre o calendário do ano que vem. Vai ter um desafio, porque a Fox, que é a emissora lá nos Estados Unidos, é a emissora também da Copa do Mundo de Futebol, com suas 48 seleções. Enfiaram o Dan Gurney e o Jimmy Johnson na Copa do Mundo, Dedê. Que coisa impressionante, não? Agora, aí vem a única coisa que eu gostaria que acontecesse na IndyCar, é que eles alongassem a temporada, ela não ser tão curta como ela é. Por quê? Você termina a temporada em agosto, setembro, e você só começa a temporada no ano seguinte, fim de fevereiro, começo de março. É muito tempo parado, é muito tempo para dispersar o público, esse público tão... Tudo de cabeça para baixo, isso é Fórmula Indy. Melhor resultado da carreira para o Stingray, confirmando esse cenário. Melhor resultado da carreira também para o Simpson. Stingray nunca foi além de um 10º lugar, Simpson nunca foi além de um 12º. Aqui o bicho tá pegando, mas lá na frente já tem indicação de bandeira branca de última volta para Kyle Kirkwood. Aí está Kyle Kirkwood, o rei das categorias de base, ganhou tudo que você pode imaginar na corrida hollywoodiana, na corrida das estrelas da Fórmula Indy, em Long Beach, ali pertinho de Los Angeles. Ele ofusca os bem mais estrelados companheiros da Andretti, Colton Herta e Marcus Ericsson. Quer mostrar que não é craque só da base, é craque também quando vira sênior. O capitão Kirk, de uma cidade chamada Júpiter, lá na Flórida, que vive uma incrível jornada pertinho das estrelas de Hollywood, em Long Beach, onde ele venceu pela primeira vez há 2 anos e se dá tão bem. Enfim, acharam alguém para parar o Palou. Mão erguida, o Street Fighter, o rei da rua, Kyle Kirkwood, para vitória no Grande Prêmio de Long Beach. Território da Andretti, vitória com a marca do Street Fighter, do rei da rua. O homem de Júpiter, Kyle Kirkwood, para a vitória no Grande Prêmio de Long Beach. Alex Palou, enfim, pararam o Palou, é o segundo colocado. Festa de Brian Herta. Não tinha o Alessandro Zanardi para tirar dele, como teve no fim dos anos 90, quando ele pilotava. O estrategista do Kirkwood. Pódio para a McLaren do Tony Kanaan, com Christian Lundgaard na terceira colocação. Felix Olsen com o Swan Meyer-Shank, time do Hélio Castro Neves em quarto. O Bauer, o melhor Penske, no quinto lugar. Uma vitória de alguém que tinha que ter vindo de outro planeta para assegurar o Palou. Kyle Kirkwood vence o GP do aniversário de 50 anos de Long Beach. Ô, Dedê Gomes! Que belíssima corrida de 50 anos. A corrida foi muito disputada, principalmente ali pelos líderes durante o início da prova, meio da prova. O Kirkwood sempre esteve ali na briga, sempre esteve entre os primeiros, segundo, terceiro lugar. Obviamente os pitstops atrasavam ele um pouco, mas veio muito bem. Que grande corrida desse menino. É um menino para o futuro, sem dúvida alguma, porque já veio ganhando tudo nas categorias de base. E o Alex Palou certinho, percebeu que não dava, deu uma refrescada, segurou o carro um pouco. Um bom segundo lugar, mantém a liderança no campeonato. E o bom terceiro lugar também no Lundgaard, ótima classificação. O Power, uma grande recuperação, terminou em quinto lugar, trazendo seu companheiro de equipe, McLaughlin. O Herta, que largava ali na frente, o segundo tempo, não foi bem, não fez uma boa corrida. Dixon, com problemas, terminou em oitavo. Stingray Robb terminou em nono. E o Kyle Simpson em 10º lugar. Esses foram os primeiros classificados. Uma corrida sem bandeiras amarelas. A segunda corrida da temporada sem bandeira amarela. Mas corrida dinâmica, corrida disputada. Corrida disputada, corrida bem disputada. O Dedê repassou aí os 10 primeiros colocados. O Alex Palou se mantém na liderança do campeonato. Com esse aí, Kyle Kirkwood abrindo a caça ao Palou. É o vice-líder agora. Vamos ver, Palou chega a 142 pontos, 34 na frente do Kirkwood, 46 na frente do Lundgaard, 54 na frente do Rosenqvist.
56 na frente do Dixon. Pato Ward é o sexto, Colton Herta é o sétimo, Scott McLaughlin é o melhor Penske em oitavo, seguido de Will Power e de Joseph Newgarden. Nosso próximo encontro, 4 de maio, daí até a final em Nashville não para. Já é clima de 500 milhas em Indianápolis e a gente abre o mês de maio com o Grande Prêmio do Alabama, dia 4 de maio, às 2h30 da tarde. Muito obrigado, Dedê Gomes, e a você que esteve conosco aqui pela TV Cultura. Agora é mês de maio, é clima de 500 milhas e 500 milhas são outros 500. Fique sempre são, salvo, seguro, junto dos seus e até a próxima. Velocidade máxima na Fórmula Indy, aqui tem Cultura.